Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e através dessa ferramenta tão linda e tão incrível que é a astrologia, eu tenho o objetivo de te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e com isso o seu autodesenvolvimento. Eu acredito que quando a gente se conhece cada vez mais, fica mais fácil entender como se aceitar e a partir disso encontrar melhores caminhos para o nosso autodesenvolvimento. Hoje no meu trabalho eu utilizo a astrologia como fonte de autoconhecimento e as terapias holísticas como o Theta Healing, o Reiki e a constelação familiar para que a gente consiga trabalhar esse autodesenvolvimento. Então, se você quiser agendar a leitura do seu mapa astral ou sessão terapêutica, tem todos os links aqui das minhas redes Instagram, YouTube, Facebook, tem meu e-mail, todos os meus contatos estão linkados aqui no meu perfil. É só entrar em contato para verificar a disponibilidade da agenda para que eu possa te ajudar a encontrar aí o melhor caminho para o seu desenvolvimento. É sempre uma honra para mim participar do processo de vocês. E os cancerianos, eles são super sensíveis e eles fazem chantagem emocional? Será mesmo que todos os cancerianos que você conhece têm essa dinâmica aí? Se eles têm isso muito no comportamento, você percebe isso no comportamento de todos os cancerianos que você conhece? Vamos desmistificar algumas coisas? Com essa série aqui, eu quero mostrar de onde surgiram alguns estereótipos, né? Que a gente escuta bastante por aí. Todo signo tem algum estereótipo ou vários. E a gente acaba, muitas vezes, se limitando com relação a isso. Por quê? Porque algumas questões a gente coloca as pessoas em caixas. E aí, para a gente lidar com uma determinada questão na nossa vida, com determinadas pessoas, a gente abre aquela caixa, olha ali a informação que a gente colocou lá dentro e fala, não, é isso e pronto, e acabou. E não é assim, né? Todas as pessoas têm toda uma complexidade de informações na sua vida, no seu jeito de ser. E quanto mais a gente entende isso com relação a nós mesmos, mais a gente entende também com relação às pessoas e a gente convive cada vez mais. Eu percebo cada vez mais nos atendimentos, no meu dia a dia, com as pessoas com as quais eu me relaciono, que o autoconhecimento, ele liberta a gente de alguns clichês aí, e quando a gente vai se relacionar, isso ajuda absurdamente, porque a gente começa a enxergar o outro com mais empatia, a gente começa a enxergar o outro de uma forma assim, bom, se eu estou no meu caminho, no meu desenvolvimento, na minha jornada, de acordo com as minhas características, o outro também tá, muito provavelmente, com certeza ele está. Então a gente começa a abrir mais esse nosso campo aí para receber informações mais profundas. Então, a gente começa também a refletir com relação a até onde a gente pode chegar com determinadas informações. E aí a gente começa a perceber que isso é muito rico pro outro, pra gente mesmo. Então, só pra gente entender aqui o que é o estereótipo em si, né? Quando a gente fala, o estereótipo de tal signo, a palavra em si, né? De acordo com o dicionário. Estereótipo, ele é o quê? Um conceito generalizado pelo senso comum, sem o conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Então, a própria palavra, o significado, né, da palavra já nos diz muito. Diz que o estereótipo é algo que o senso comum generalizou, mas não houve o quê? Um aprofundamento. Não houve ali um entendimento mais detalhado, mais profundo com relação àquelas características, com relação àquela pessoa. E aqui eu gosto de lembrar que todos nós temos todos os signos no nosso mapa. Então, mesmo que o seu signo solar não seja em Câncer,
mas você tem esse signo em alguma área da sua vida lá no seu mapa. Então, dá uma olhadinha lá no seu mapa. Onde você tem câncer? É na área da carreira? É na área de relacionamento? É na área de dinheiro? É no seu ascendente? Qual é a área que você tem câncer? É naquela área que você vai manifestar essas características cancerianas. Então, também isso serve para a gente perceber que é importante a gente entender todas as características de uma forma mais profunda, para que a gente consiga se utilizar de tudo isso no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente, né, com isso, a gente consiga fazer com que as coisas fluam mais, né? Então, não só quando você vai conviver, por exemplo, com um canceriano, mas no seu dia a dia também, na área da vida que você tem câncer. Ah, você tem câncer no seu ascendente? Tá bom. É o seu eu pro mundo, é o seu corpo físico. Como que você se relaciona com essas questões? Como é a sua interação com o mundo? Porque o ascendente fala muito sobre isso. Ah, não, mas o meu câncer está na casa 2, que é a casa de finanças, sobre os seus talentos natos. Então, como que tá essa área na sua vida? Então, a gente vai entendendo mais, e quando a gente sai desse estereótipo, a gente consegue expandir muito, muito, muito mais. Mas, explicando aqui, né, porque essa série, eu tô fazendo essa série tanto no Instagram, no Facebook, todas as minhas plataformas de podcast, no YouTube também. E o que é a intenção dessa série? É mostrar para vocês primeira coisa, de onde surgiram essas características, as pessoas tanto falam, de onde surgiu isso. E segundo, conscientizar todos vocês e plantar uma sementinha aí da curiosidade de ir atrás de maiores informações. Então, fazer com que vocês tenham essa reflexão de que a gente vai entendendo o ser humano como algo mais complexo, rico de informações, e com isso a gente vai se relacionando melhor cada vez mais. Então, essa é a intenção da série. Os cancerianos, eles costumam, né, então, trazendo aqui para essa questão de onde surgiu isso, de canceriano ser muito sensível, de fazer chantagem emocional, né? De onde surgiu isso? Cancerianos, eles costumam fazer conexões emocionais com as pessoas. As conexões que o canceriano faz costuma ser muito mais uma conexão emocional do que uma conexão mental. Então, eles são mais do emocional realmente. E eles fazem essas conexões emocionais fortes com as pessoas, muito mais do que essa questão da conexão intelectual, mental. Eles são muito sensíveis realmente aos problemas dos outros, aos problemas do mundo. Então, com isso, eles conseguem entender muito bem as necessidades alheias, né? Eles entendem o que o outro precisa, ele entende o que ele precisa e o que o outro precisa, né? E eles sabem também ser o quê? Muito amorosos, muito empáticos, muito generosos. Então, essas características, elas são potenciais mesmo nos cancerianos. Quer dizer que todos os cancerianos são assim? Todos os cancerianos são muito amorosos, são muito sensíveis, são muito empáticos? Nem todos, porque depende muito do nível de consciência que a pessoa tá, depende muito do desenvolvimento, do contexto, né? Desenvolvimento de vida, contexto, né? De vida da pessoa. A gente precisa analisar tudo isso também. Então, quando a gente tem essa consciência de que a gente precisa olhar o outro, entendendo todo um contexto ali, esse nível de consciência, porque, por exemplo, às vezes um canceriano, quando ele era adolescente, ele ainda não conseguia entender essa potência dele em ser empático, em ser mais amoroso, generoso, mas aquilo fazia parte do desenvolvimento dele e na fase adulta ele já tem muita conexão. Às vezes, um outro canceriano, desde muito novinho, já conseguia se conectar com isso. Então, isso muda de pessoa para pessoa. Então, existe ali o potencial, sim. Existe ali, até a pessoa começa até a perceber que é como se a vida fosse levando a pessoa a olhar para essas questões, né?
Mas não necessariamente a pessoa está desenvolvendo isso. E aí a gente vai percebendo essa diferença na nossa vida e na vida do outro. E inclusive ali naquela área da vida que eu mencionei, que você tem o signo de câncer. Naquela área também você vai começando a perceber que em determinadas fases da sua vida você conseguia manifestar certas características, outras não. Então, isso é muito, muito interessante. E a gente vai abrindo a nossa mente, a gente vai se conhecendo cada vez mais, e isso também permite um direcionamento de vida muito diferente, porque se você sabe profundamente a característica do seu signo solar, por exemplo, você já sabe esse direcionamento no sentido assim, você já sabe o que buscar, tá? Eu vou buscar o quê? Eu tenho esse potencial, eu tenho potencial para ser tal coisa, então eu vou buscar, então isso te direciona. E isso é muito interessante porque no dia a dia a gente vai percebendo os sinais, então no que a gente é bom, a gente já vai percebendo. Agora, se a gente vai desenvolver aquilo de forma mais forte ou não, de forma consciente ou não, depende da gente, né? Então, é essa sementinha também que eu quero deixar aqui plantada para vocês. Câncer é um signo regido pela Lua. O que significa um signo ser regido por um planeta ou um luminar? Quando eu falo assim, o signo é regido por tal planeta. Significa que os dois têm características muito semelhantes. Então, o planeta ele tem uma influência ali naquele signo. Câncer é regido pelo luminar a Lua, que no caso na astrologia representa o quê? A Lua é muito relacionada a como eu me sinto emocionalmente, sobre os nossos hábitos, né, no nosso dia a dia, a nossa relação com o passado, com a nossa mãe, com a nossa infância, o nosso senso de proteção, a nossa ancestralidade e emocionalmente como é que a gente se mostra para o mundo. E isso tudo são características também muito cancerianas. Eles são conectados com essas questões. Então, sim, cancerianos podem ser supersensíveis, pode acontecer sim. Tanto as pessoas, né, essa sensibilidade com relação às pessoas, quanto também a sensibilidade com relação aos ambientes que eles frequentam. É importante que o canceriano tome cuidado com os ambientes que ele frequenta, porque ele acaba sendo aquela esponjinha energética, ele acaba pegando todas as energias do ambiente e às vezes ele até entra no ambiente, ele tá bem, de repente ele fica mal. E isso acontece por quê? Porque ele entra no ambiente, ele capta todas as energias ali. Então, se o ambiente tá ruim, ele já sente. Se o ambiente tá bom, ele sente também. Então, eles podem ser super sensíveis por conta disso, porque eles captam essas emoções, né? De tudo, captam as emoções das pessoas. E às vezes eles podem não conseguir entender o que ele está sentindo com relação às energias, né? Eles às vezes podem não conseguir entender o que é deles, o que é do outro. E com isso eles acabarem ficando extremamente sensíveis, assim, abalados realmente. Então, o canceriano, quando ele não consegue fazer o exercício de entender o que é dele, o que é do outro, ele se abala com muita facilidade com tudo que acontece, com tudo que ele sente. Então, ele capta aquela energia, ele fica com aquilo ali para ele. E aí ele se torna muito sensível, então ele demonstra essa característica, né? Então a gente pode perceber também cancerianos fazendo uma chantagemzinha emocional? Sim, a gente pode perceber isso também. Por quê? Porque o canceriano, lembra que o canceriano ele faz conexões emocionais com as pessoas, não muito mentais, é uma conexão emocional. Então, o canceriano ele tem uma memória emocional muito forte. E é aí, naquelas situações lá em que o canceriano não consegue lidar com toda a intensidade que ele tem dentro dele, que ele acaba sentindo medo de perder aquilo que ele considera que é muito seguro, né? Então ele tem medo de perder o que ele considera que é seguro na vida dele, ele quer preservar, ele quer que aquilo permaneça. Então, quando ele percebe isso, e aí ele não sabe lidar com o sentimento, não sabe lidar com aquela emoção, não sabe lidar com a sensibilidade, quando isso tudo acontece, realmente eles podem partir para manipulação emocional, porque de alguma forma,
com essa manipulação, às vezes ele consegue manter tudo do jeito que ele gostaria que fosse. Mesmo que, né, essa não seja a maneira mais adequada, claro, da gente equilibrar as coisas na vida, mas isso pode acontecer. Então, é interessante a gente perceber também o que a gente pode, às vezes, manifestar para que a gente entenda que a gente é mais do que tudo isso. Então, o canceriano, quando ele sentir que ele quer que algo permaneça na vida dele, ele pode fazer isso, só que assim, de uma outra forma, de uma forma mais sadia, porque não, né? Ele não precisa necessariamente lutar para manter tudo estável na vida dele, fazendo manipulação emocional. Ele pode conseguir isso no diálogo, entendendo a necessidade dele e a necessidade do outro. Então, tudo isso nos ajuda, como eu disse, né, a sair dessa caixa que a gente se limita tanto e se conectar com características muito mais profundas, né? Então, eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha te ajudado aí a entender que nós somos muito mais do que algumas características, que o outro também. Espero que tenha ficado claro o porquê, né, e de onde saíram esses estereótipos. E claro, também que a gente é muito mais e a gente pode se conectar com muito mais, tá bom? Um beijo e até a próxima.